Aleluia. Eu quero saber quem de vocês veio aqui com expectativa no coração. Amém? Ok, então coloca a sua mão assim na sua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, agora eu peço que o Senhor limpe a minha mente, isto é, a minha alma, limpa minhas emoções, os meus pensamentos, tudo aquilo que está estocado na minha mente. Senhor, limpa com o sangue de Jesus. Senhor, tira toda agitação, Senhor, toda preocupação, para que eu possa agora ouvir a Tua palavra. E, Senhor, eu te agradeço, porque a Tua palavra é poderosa para cair no meu coração. Põe a mão no coração e diga: para produzir fruto, porque a Tua palavra diz que é com o coração que eu creio. Você não crê com a tua mente, você crê com o teu coração. É com o coração que eu creio, diga. E agora vai ter muito fruto no meu coração. Amém, amém, amém. Nessa manhã eu quero continuar falando sobre consagração. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você não estava nem... Talvez você não estava nem pensando em vir aqui hoje, mas você acabou vindo para cá. E vou dizer uma coisa para você, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E hoje vai ser um negócio tremendo. O pastor Paulo acabou de me lembrar que a gente esqueceu de uma coisa aqui. Nós não nos preocupamos com dinheiro, por isso que às vezes a gente acaba esquecendo do nosso dízimo. Porque dinheiro aqui na nossa igreja não é uma preocupação. Nós cremos no nosso Deus como nosso provedor, nós confiamos nele, ele nunca decepcionou a gente. Mas nós cremos que o dízimo é uma bênção para as nossas vidas. Eu vi alguns levantando e colocando seus dízimos ali, já aprenderam a fazer isso. Se você ainda não trouxe o seu dízimo, você pode se levantar e trazer. Vamos fazer isso agora então, antes da palavra, porque depois da palavra eu não gostaria que você tivesse nenhum tipo de distração. E eu gostaria que a palavra ficasse na tua mente. Eu gostaria que a palavra entrasse no teu coração e produzisse fruto. Que essa palavra de hoje é uma palavra revelada para a tua vida. Talvez você nunca ouviu o que você vai ouvir hoje. Depois você me conta, depois você figure out se você já ouviu ou não. Mas a verdade é que essa palavra de hoje é algo especial. Então levanta, consagra os seus dízimos. Senhor, nós entregamos nossos dízimos, Senhor, porque o Senhor nos amou. Senhor, nós entregamos os nossos dízimos, Senhor, porque os dízimos não são alguma coisa do passado. Os dízimos são do nosso pai Abraão, que foi o primeiro que entregou os dízimos, e ele fez isso pela fé. Senhor, a tua palavra nos diz que nós, como filhos de Abraão, somos filhos da fé. E, Senhor, o que o nosso pai Abraão fez lá no Velho Testamento, antes que houvesse lei, e fez pelo Espírito Santo que operava nele, entregou os dízimos para Melquisedeque, que é rei de Salém, que quer dizer rei de paz e justiça, símbolo da pessoa de Jesus. Nós fazemos isso agora com o mesmo entendimento. E nós te agradecemos, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre a consagração e a autocontemplação. E você pode pensar: pastor, que negócio é esse de autocontemplação? Porque a autocontemplação é olhar para você mesmo. E não é que a gente tem que fazer diferente. Não olhe para você mesmo, olhe para Jesus. Isso é muito espiritual, uau. Você tem que olhar para você sim. O grande problema é como você olha para você. Ok? Então o texto que nós vamos meditar hoje está falando da autocontemplação. Porque está falando de uma glória que tem que ser refletida na nossa vida. Porque está falando quem eu sou. Eu tenho que me autocontemplar para descobrir qual é a minha identidade, quem eu sou. Tenho que me autocontemplar para descobrir qual é a minha missão, o que eu vou fazer. E tudo aquilo que eu vou fazer está relacionado com quem eu sou. Então nós vamos ver nessa manhã, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 e mais alguns outros textos que eu vou ler. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que contemplar como um espelho. Eu quero fazer essa pergunta nessa manhã para você. Quando você se levanta, todos nós vamos no espelho, ou para
para pentear o cabelo, para alguma coisa, todos nós, de uma maneira ou outra, vamos no espelho, quando nos levantamos. Ou a questão não é ir no espelho, a questão é quando você olha para o espelho, quem você vê? E é exatamente nesse ponto que começam os nossos problemas do dia a dia. Como, pastor, olhar no espelho é um problema? Pelo seguinte, nós olhamos no espelho, nós contemplamos, como disse a Bíblia, lá em Tiago, capítulo 1, o nosso rosto natural. Então, a primeira coisa que nós contemplamos sobre nós mesmos é a parte natural. Mas a palavra de Deus diz em João 3, versículo 6, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 6, que quem nasceu da carne, aquele que nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Quantos de vocês têm essa experiência de que quando se levantam, olham no espelho, pensam em vocês como seres espirituais, como filhos de Deus? Quase que nunca, hein? É por isso que o nosso dia vai do jeito que vai, porque nós começamos no natural e seguimos no natural. Nós contemplamos no espelho o nosso rosto natural, e daí no resto do dia nós continuamos andando no natural, porque o primeiro passo, a primeira contemplação da gente mesmo foi natural. Então eu quero propor para vocês assumirem um comportamento diferente, porque os comportamentos, quando você começa a fazer a mesma coisa sempre, ele vira um hábito. E todo hábito que você introduz na tua vida, ele vira seu estilo de viver. Já pensou você viver num estilo em que quando você começa o seu dia, você vai começando como quem você realmente é em Cristo Jesus, e não como quem você realmente é no natural? A sua vida sofreria uma mudança tremenda, você nem se conheceria daqui a alguns anos. Quão diferente seria a sua vida. Então nós vamos meditar nessa autocontemplação. A primeira contemplação que a gente faz é de manhã, no espelho. Veja o que diz o 1 Coríntios 3, 1 a 18. Diz assim, o Paulo estava exortando os coríntios no capítulo 2, aí que está atrás, no capítulo 1, e agora ele começa a dizer alguma coisa. Veja o que ele diz. Capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns de vós, de cartas de recomendação de vós outros ou para vós outros? Presta atenção. A religião é assim. Ela é cheia de carta de recomendação. O mundo é assim, cheia de carta de recomendação. Você vai pegar um emprego novo, eles querem saber o teu currículo, carta de recomendação. Às vezes você está frequentando uma congregação e Deus fala com você, e você vai para uma outra congregação e a religião diz, olha, traz a sua carta de recomendação. O Paulo está dizendo que a carta de recomendação que interessa é diferente. Veja aqui, ó. Ou temos, como alguns, necessidade de cartas de recomendação para vós ou de vós. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Agora presta atenção. Já estando manifestos como carta de Cristo, produzida pelo ministério, não escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no seu coração. Paulo está dizendo, o meu ministério produziu a vida de vocês. E sabe como é que foi isso? Foi pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E quando vocês foram produzidos como fruto do meu ministério, o Espírito Santo escreveu no coração de vocês quem vocês são. Vocês são agora uma carta escrita. Uma carta escrita. Agora deixa eu dizer isso para você. Quando você olhar no espelho, amanhã de manhã, ou hoje, quando você chegar na casa, primeira vez que você for no teu espelho, você olha, não veja você mesmo, veja uma carta escrita pelo Espírito Santo. Você é uma carta escrita. Porque aí, quando você der um passo para ir na casa de algum amigo, de alguma amiga, o que vai acontecer? Você vai ir como carta escrita, aberta, lida. Mas você tem que descobrir quem você é para isso primeiro, né? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Não que nós por nós mesmos sejamos capazes de pensar
alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é o ministério da morte, gravado em pedras. Ele está falando dos 10 mandamentos, que foi dado para Moisés, lá no Monte Sinai. Seu ministério da morte, gravado em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem olhar, fitar a face de Moisés. Gente, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, depois de 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, ele vinha descendo com as tábuas nas suas mãos, pesadas. Sabe o que acontecia? O rosto dele brilhava. Ninguém podia olhar. Vocês já viram lá no Apocalipse? Quando o João tem uma revelação de Jesus, ele diz que o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Lembram o que aconteceu quando Jesus apareceu para o apóstolo São Paulo? Uma luz brilhou de tal maneira, com tanta força, que ele ficou cego. Então, quando você olha no espelho, você precisa ver quem você é. Porque a Bíblia está dizendo, presta atenção onde nós vamos com isso. A Bíblia está dizendo que agora você é primeiro uma carta escrita pelo Espírito Santo, aberta para todo mundo ler. Isso é o que você é. Mas quando você chega no espelho pela manhã e você diz assim, ai Joãozinho, hoje tem o teu mortgage, hoje você tem que pagar os cartões de crédito, lá. Você olhou você mesmo no espelho, no teu rosto natural e começou a viver sua vida no mundo natural. A Bíblia diz que eu e você estamos sentados em Cristo Jesus nas regiões espirituais. E não fui eu que escrevi isso. Sabe onde que está escrito isso? Está lá em Tessalonicenses capítulo 3. Ele nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Então você tem que dar um jeito de fazer uma mudança na vida, para começar a viver aquilo que você realmente é. Porque aquilo que você é hoje, na carne, isso é passageiro. Isso termina, se os seus anos chegarem a 80, 85, 90, 100, eles vão terminar de uma maneira ou de outra. Mas você quer saber uma coisa? Aquilo que Jesus fez em você, você que nasceu de novo, você nunca mais vai terminar. Nunca mais. Então você não pode olhar para aquilo que é passageiro, você tem que olhar para o que é eterno. E a Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, que Deus colocou dentro do homem a eternidade. E sabe quem é a eternidade? É a vida de Deus em Jesus, em você. Isso é a eternidade. Agora presta atenção, vamos continuar lendo aqui. Diz que se revestiu de glória, que o povo de Israel não conseguiam fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que ela ia desaparecendo, essa glória era demonstrada no rosto natural. E tudo aquilo que é demonstrado no nosso natural, ela vai desaparecendo. Então Moisés desceu de lá com o rosto resplandecendo, aquela glória, e o Moisés falou, está desaparecendo. E sabe o que o Moisés fez? Ele colocou um véu no seu rosto para ninguém ver que estava desaparecendo. Porque ia ser um problema. O pessoal ia começar, ué Moisés, cadê aquela luz? O que você está fazendo? Você está em pecado, Moisés? É assim que o povo é, né? Eles iam dizer isso para Moisés. Então ele pôs um véu no rosto para não atentar na glória que desaparecia. Agora presta atenção nisso. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo tem 2 tipos de ministério que ele está fazendo agora em você. Ele está fazendo, primeira parte, um ministério em você. Ele está escrevendo você. Ele está escrevendo você. Segundo, ele está fazendo um ministério através de você. Aquilo que ele está escrevendo em você, ele faz como uma carta aberta para as pessoas lerem Jesus em você. Então ele está fazendo em você e por você o ministério. Agora presta atenção, que coisa interessante. Veja como vai a coisa aí para frente. Porque o seu ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Sabe o que está querendo dizer isso aí? Que você tem uma coisa
tão maior do que aquilo que o Moisés recebeu no rosto dele, quando teve na presença de Deus, do verdadeiro Deus, 40 dias e 40 noites recebendo as tábuas da lei. Em você tem uma coisa tão maior, indescritível. Sabe qual que é o problema? É a gente ver isso. É a gente contemplar isso dentro da gente. Quem você contempla quando você olha para você mesmo? Essa é a pergunta de $1 milhão, como dizem aqui nesse país. Essa é a grande pergunta que você tem que responder. Quem eu vejo quando eu me contemplo, quando eu olho para mim, quando eu medito em mim, quando eu penso em mim, quem é que eu me vejo? Essa é a grande pergunta. Quando eu vou no espelho, quem eu vejo? Presta atenção, é um negócio tremendo isso. Então diz assim, porquanto na verdade, versículo 10, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Em você existe uma glória atual que é sobreexcelente. Põe a mão no coração e diga assim, em mim, Deus diz, o Espírito Santo, na palavra, está dizendo, existe uma glória sobreexcelente. Ai, pastor, mas eu não vejo isso, eu não sinto. Não interessa, isso é no espírito, não é na alma. Ver, sentir, todas essas coisas são as emoções, é a tua alma. Isso é no teu espírito. Você tem que começar, você tem que parar de andar na alma e começar a andar no espírito. Esse é o nosso problema. Agora olha só, porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais tem o que é permanente. Ei, põe a mão no teu coração e diga, e o que há em mim? É permanente. Não é como o de Moisés, que tem que esconder, para ninguém ver que eu estou perdendo. O que eu tenho é permanente. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? É permanente, não vai sair nunca. Agora veja o versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muito mais ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem para a terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles, do povo de Israel, embotaram. Ai. Gente, o problema é o seguinte, os nossos sentidos espirituais, quando não usados, eles se embotam. Ficam assim blurred, você não consegue ver a imagem. Fiquem, tá? Como assim? Quando entramos no carro e que está frio, fica assim, você tem que ligar o desembaçador, fica embaçado. Às vezes, espiritualmente, nós estamos embaçados. A gente tem que desembaçar espiritualmente, para a gente poder ver a realidade do que Deus fez em nós. Gente, desembaça! Começando por mim, desembaça em nome de Jesus. Amados, essa é a realidade. E veja, eu não estou fazendo aqui um sermãozinho de autoajuda. Isso aqui é a palavra de Deus sendo lida para você. Você está entendendo? Não é um sermãozinho de autoajuda, de levantar você. Esse aqui é a palavra de Deus, pura palavra de Deus, sendo lida para você. Agora veja, mas os sentidos deles se embotaram, porque até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não sendo revelado que em Cristo é removido. Diga assim, eu não tenho véu. Eu vou com o rosto descoberto, porque o véu em Cristo foi removido. A palavra de Deus diz, presta atenção nisso, a palavra de Deus diz que com a morte de Jesus, lá no Velho Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava pelas portas, entrava no átrio, aí ele entrava no lugar santo, e aí uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sangue. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de cima a embaixo e foi aberto um caminho direto ao Santo dos Santos, que é a presença de Deus, através de Jesus. Você hoje vive num tempo, você é uma pessoa que está vivendo num tempo em que a entrada na presença do Senhor está aberta para você. Não entra quem não quer.
Esse é o negócio. Está aberta, porque foi rasgado o véu. Agora veja só. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto no coração deles. Gente, não é mais questão de véu na face, é questão no coração. Agora, amados, às vezes pode ser esse o nosso caso também. Precisamos tirar o véu do nosso coração. Porque o véu do nosso coração embota os sentidos espirituais. O véu na face impedia de ver o rosto natural, mas o véu no coração embota os sentidos espirituais. Entenderam? Agora olha só que coisa interessante que continua dizendo. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Levanta a sua mão direita e diga assim: o meu véu foi tirado. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Gente, eu não sei quanto a você, mas eu fico extremamente animado, porque, presta atenção, isso nem dependeu de mim, dependeu do que Jesus fez por mim. Quando Jesus morreu, ele retirou o véu. Então agora não precisamos mais disso. Agora olha só, veja só. Ora, o Espírito Santo o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, vamos falar esse versículo, o 18? É o último versículo aí, por favor. 18, aí no telão. Vamos falar todo mundo junto para a gente falar a mesma coisa. Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, agora presta atenção, é aí que vem o meu sermão. Refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Oh! Presta atenção, meus amados. A Bíblia diz que a consagração refletia no rosto do Moisés. Agora a consagração reflete no seu coração, e daí sai para a sua vida toda. Então o primeiro ponto aí do nosso estudo diz assim: o reflexo no rosto do Moisés lá no Velho Testamento era visível, porém era temporário. Agora no seu rosto ele é visível, mas não é temporário. Essa é a diferença, porque é sobre excelente glória que não se finda. Ai, pastor, mas e se eu tiver problema? Ok, fala para mim quem não tem problema. É por isso que tem a ceia do Senhor, é por isso que tem o sangue de Jesus, para purificar você de todo o pecado. É por isso que tem a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entenderam? Então, era visível, mas era temporária. Era uma glória vinda do recebimento das pedras da lei, dos mandamentos, do que tinha que fazer. Ok? Do que o Moisés e do que o povo tinha que fazer. Isso tudo era um símbolo das coisas futuras. Hebreus diz que aquelas pedras da lei, os 10 mandamentos, você sabe que quem de vocês aqui poderia dizer assim? Não precisa dizer, mas levanta a mão, quem poderia dizer para mim, se eu perguntasse para você, o que significam os 10 mandamentos? O que eles são na verdade? Ok. Pastor Paulo, pastores estão excluídos, não vale, né? Presta atenção. Os 10 mandamentos são mais nada do que a definição do caráter de Deus. E eles se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Os 10 mandamentos são a expressão do caráter de Deus. Veio lá do Velho Testamento para o Novo Testamento, não passou nem nunca vai passar. O problema é que no Velho Testamento o pessoal tentava subir a escada dos 10 mandamentos para encontrar Deus lá em cima. No Novo Testamento a Bíblia nos diz que Deus desceu a escada para encontrar a gente no primeiro degrau aqui embaixo. Na encarnação de Jesus, Deus desceu a escada. Entenderam? Entenderam? Então, eram coisas, sombras dessas coisas. O negócio a glória na face do Moisés desvaneceu, porque era uma sombra, não era permanente. A glória de Deus no teu coração não desvanece, porque é permanente. É resultado da obra de Jesus em você, é permanente. Por isso ele tinha que vendar o rosto. Essa glória brilhava para que o Moisés fosse ministro de Deus. Sabe por que Deus pôs uma glória dentro de você? Pelo mesmo motivo que pôs em Moisés, para que você possa ser ministro de Deus. Sabe?
A Bíblia diz que ele comprou com o seu sangue um povo e o constituiu como reis e sacerdotes, e a Bíblia diz, e reinarão sobre a terra. Não é lá no céu, não. É aqui e agora. Nós somos ministros da nova aliança. Se você continuar lendo o Coríntios, você vai ver que vai dizer isso. Essa glória era visível no rosto, já não aparece porque temos uma glória maior. E aonde é que está a nossa glória? No coração, ou, se você quiser, no teu espírito. Não mais no teu rosto. Gente, de primeiro era de fora para dentro. Agora sabe como é que é? É de dentro para fora. Cristianismo é isso. Não é coisa de fora para dentro. É coisa de dentro para fora. Jesus mudou você lá dentro. No teu espírito. Você nasceu de novo. E agora é de dentro para fora. Segundo passo. E agora eu tenho uma coisa muito especial para vocês, a consagração e a sobreexcelente glória de Deus. Veja só, a glória em nossa face é ministério do Espírito. Gente, cada vez que o Espírito Santo, de maneira assim, ele já está em mim, ele nunca sai de mim. Tem gente que pensa, olha, pessoal, olha aqui para mim, por favor. Tem umas bobagens no cristianismo que é só Jesus para ter misericórdia. Tem gente que pensa que tem o Espírito Santo, e daí o Espírito Santo sai, se eu fizer alguma bobagem, e daí, se eu me arrepender da bobagem, ele vem. Vai e vem, vai. Que tal se na hora que você morre, ele está fora? Você está perdido. Nem Jesus poderia salvar você. Então, não é assim. Uma vez que você foi selado com o Espírito Santo, da promessa, diz a Bíblia, uma vez que você nasceu de novo, você não fica nascendo, desnascendo, nascendo, desnascendo, nascendo. Que negócio é esse? Mas isso está na mente da maioria dos cristãos. Que ele vai e vem, vai. Nunca foi assim. Nem no Velho Testamento era assim. Como é que você acha que, por exemplo, aquele grande homem de Deus, o Enoque, andou tanto com Deus que foi arrebatado? Você acha que ele fez isso por ele mesmo? Ou foi pelo Espírito Santo? Ninguém por si mesmo, em tempo nenhum, anda com Deus a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém. Ah, você pode entristecer. Obrigado, pastor Paulo. Você pode entristecer. Mas Deus disse, não te abandonarei, jamais te deixarei. Isso é palavra de Deus, está escrito na Bíblia. Então, olha só, a glória na nossa face é o ministério do Espírito. É o ministério glorioso da justiça. É permanente. É isso que nós acabamos de ler. O véu foi tirado do nosso rosto, versículo 18. Contemplamos como por espelho a glória do Senhor, versículo 18. Essa contemplação nos transforma. Pastor, eu quero tanto ser transformado. Ué, você acabou de ouvir a resposta como? É essa contemplação que te transforma. É você contemplar o que Deus já fez em você, é o que te transforma. É essa contemplação que já te transforma. Então, quando você olhar para você, quando você fizer isso que nós demos aí no nosso título, você fizer uma autocontemplação de você mesmo, você tem que tomar muito cuidado. Você não pode olhar para você com o teu sentido natural. Porque se você olhar com o teu sentido natural, você está perdido. Você vai andar na carne. Você tem que olhar para você do jeito que Deus te vê. Sabe qual que é o meu problema? Eu conto para vocês aqui, público, porque é o mesmo teu. Na maioria das vezes eu passo olhando em mim mesmo, por mim mesmo. Muitas vezes, muitas horas na minha vida, eu esqueço de olhar para mim com os olhos de Deus. Eu esqueço de me ver como Deus me vê. E aí quando eu vejo a mim mesmo, por mim mesmo, adivinha? Eu só vejo esse vermezinho. Esse camarada já com os joelhos meio tropo, que não é 61 anos, dói aqui, dói ali, idade do condor, dói em todo lugar. Só sei que eu estou com dor. Antes eu ficava horas ajoelhado, agora não sei, tem um nervozinho nesse joelho aqui do esquerdo, que eu ajoelho por dificuldade. Que negócio é esse? Se eu olhar para mim com meus olhos naturais, eu estou perdido. Se eu olhar para o mundo com os olhos naturais, eu estou perdido. Se eu olhar para as circunstâncias com os olhos naturais, eu estou perdido.
eu nunca vou poder ser vitorioso, e é isso que nos tira a vitória. É como nós nos contemplamos. É como você vê quem você é. Porque a gente vê, olha para a gente mesmo, com os nossos sentidos naturais, sabe o que vem disso, desse olhar? Vem, eu não quero, eu não gosto, eu não vou fazer, você tem que fazer isso, eu não vou fazer isso, essa é a minha ideia. É egocêntrico. O eu no centro. Mas se você olhar do jeito que Deus vê você, sabe quem está no centro? É Jesus. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para dar o meu melhor. O que posso fazer para te servir? Como eu posso? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês honestamente. Deus sabe todas as coisas. Eu seria alguém destinado a ser um perdedor na minha vida. Perdedor feio. 10-0 contra. Perdedor feio, derrota feia. Mas Deus sabe todas as coisas. E Ele pôs a Anice na minha vida. Não, estou falando, a Anice está sentada ali atrás. Escuta bem, é confissão. Confissão. É confissão. A Anice está ali ouvindo. Ela fica meio encabulada quando eu confesso. Mas eu vou fazer o quê? Deus que é Deus já sabe quem são vocês. Quem são vocês? Deus é Deus, já sabe. Muito tempo eu impedi o que Deus tinha na vida da Anice. Sabe, por problemas meus. Anice, vocês não sabem, mas a Anice é pintora. Se você sair aqui, na hora que você sair daqui, olha para a esquerda, você vai ver um quadro pintado lá, de umas algemas, olha para a direita, você saindo para a direita. Olha ali naquela outra sala, você vai ver um quadro pintado, é a Anice pintura. A Anice é pintora. Olha, ela é uma decoradora das melhores que eu já vi, bom gosto para fazer. E sabe, o atrapalhado aqui impediu de tudo isso acontecer na vida dela. Tem tanta coisa na vida que não aconteceu, eu fui o cara que segurou. Shame on me, como dizem aqui, né? Verdade, verdade. No casamento, então, nem se falar, nem se contar as vezes que eu fiz ela chorar. Se ela não fosse quem ela é, firme, decidida, já era. Meu casamento tinha acabado nos primeiros 2-3 anos, se não fosse por ela. Eu estou dizendo a verdade. Quem segurou esse negócio foi ela. Aliás, eu devo a ela até a minha vida com Deus, porque quem me levou para Jesus foi ela. Graças a Deus ela levou e não me jogou fora. E cuidou de mim. Então presta atenção, o que nós estamos dizendo? Se nós olhamos para nós, a coisa vai de mal a pior, porque quando você olha naturalmente para você mesmo, é o teu egocentrismo, porque o teu ego não é ruim, o centrismo do teu ego é o ruim. Você não tem que matar o teu ego, porque o teu ego é você. Daí você despersonaliza se você matar o teu ego. Mas você tem que matar o centrismo do teu ego. Você tem que ter um ego, mas não pode ser egocêntrico. Você tem que ser uma pessoa, mas não centralizada em você mesmo. Você entendeu? Então agora presta atenção. Nos últimos tempos eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido a servir a Anice, a buscar o interesse dela. Vou ser honesto com vocês. Posso ser honesto? Não sem umas lambadas feias do meu Senhor, porque Deus corrige quem ama. E exorta todo filho que recebe. E a Bíblia diz, se está sem correção, não é filho, é bastardo. E eu gosto desse texto, porque eu apanho muito. E isso me faz me sentir bem, eu sou filho. A última correção grande que eu recebi foi o seguinte, eu estava com uma coisa muito séria em oração, e aí Deus, um dia eu estou orando e Ele disse simplesmente para mim, não vou fazer. Eu falei, ei, que negócio é esse? E eu perguntei, mas Senhor, por que o Senhor não vai fazer? Porque eu estou querendo abençoar a Anice com uma casa nova e você disse que não vai comprar. E eu disse. E por 3-4 anos a Anice toda noite no iPad dela vendo casa. E eu, coração endurecido, porque a casa que nós tínhamos lá em cima, nós temos lá em cima, lá na 273, lá onde o Júlio e a Fabiana moram, essa casa foi quando nós viemos de Chicago. Em 3 dias nós compramos, não era a casa do coração da Anice. E aí Deus disse, não vou te abençoar, porque você está segurando a minha bênção para minha filha. Eu falei, uou,
Aí as coisas mudam. Entenderam? E aí, um belo dia, eu dei a notícia para ela. Ó, você está liberado aí para comprar, nós vamos comprar essa casa, escolhe a casa, do teu gosto, do teu coração. Eu estou falando de mim, mas e você? Talvez você está no mesmo estágio. Você está na mesma coisa, porque não libera coisas, não libera bênção para os outros, a tua bênção não é liberada. Porque a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, transbordante. Essa contemplação nos transforma. Nós vamos de glória em glória, nos tornando mais como Jesus. Se você pensar na tua vida, um ano atrás, para hoje, de um ano atrás para hoje, você é mais como Jesus hoje ou está do mesmo tamanho? Não precisa responder, porque eu estou pensando aqui em mim. Não precisa responder, mas você tá mais como Jesus ou está do mesmo jeito? Nos últimos 4 anos, como é que é? Tua ranzinice, teu jeito egocêntrico de ser, essas coisas todas que você e Deus sabe. Deus sabe. Como é que é? Mudou? Nós temos que olhar no espelho. E sabe qual é o espelho que você tem que olhar? 2 espelhos. O primeiro espelho que você tem que olhar é aquele espelho da tua casa. Quando você chegar lá, você olha para você, você diz assim, bom dia, abençoada de Deus. Bom dia, abençoada de Deus. Esse dia está destinado para ser uma bênção na sua vida e você vai ser um abençoador, uma abençoadora. E você tem que começar a ver você como Deus te vê. E sair dali para viver no reino do Espírito, não no reino natural. Ai, acho que eu tenho que ir lá na... Como é que é? No doutor para fazer Botox. Ai, está caindo aqui. Gente, e lá Jesus... Eu não tenho nada contra as mulheres serem bonitas, se arrumarem. Ok, tudo bem. Mas veja que você está investindo num negócio que vai virar cinza. É péssimo investimento. Não existe mais coisa mais linda, e é isso que eu quero, eu e a Anice. Ficar velhinho e vendo as rugas aparecerem, a idade mudar, e ir olhando isso com olhos de Jesus. Não com um olho egocêntrico, que eu tenho que parecer bonito para ser aceito. Sabe? As mulheres me disseram, mais de uma vez, várias mulheres me disseram, que as mulheres não se arrumam para os seus maridos, elas se arrumam para as outras. Não sei se é verdade para todo mundo, mas me disseram isso. E foram elas que disseram. Não fui eu que estou julgando. É uma competição. Gente, que negócio é esse? Tudo isso fica por aqui. Entendeu? Tudo isso fica por aqui. Então eu estou vendo assim, se formando em mim, eu olho nisso, eu vejo se formando, e quando mais eu vejo assim o nosso rosto, nossa aparência mudando, mais eu sei que eu estou perto. Cada dia que passa na minha vida é um dia perto de eu receber um corpo novo, me livrar desse. Agora olha, o que eu estou dizendo para vocês hoje é tão importante que eu quero terminar fazendo uma coisa que talvez você nunca pensou. Por favor, bota o slide para mim. Presta atenção nisso. Esse é o nosso fim da palavra. Eu quero explicar tudo o que eu disse aqui até agora. Eu creio que você é inteligente, eu creio que você tem o Espírito Santo, desceu no seu coração, mas eu quero enfatizar o projeto da semente no espelho. Leia aí comigo, diga comigo. Projeto da semente no espelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 49. 1 Coríntios 15, 35 a 49. Eu quero ler só um pouquinho aqui e bem rápido, ok? Porque quero que você saiba que o que eu vou falar para você aqui não é historinha, não é nada, é coisa da Bíblia. Eu não falo coisas que não sejam lá da Bíblia. 15, 35 em diante. Diz assim, ó, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpo vem? Insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Gente, olha aqui para mim, olha todo mundo aqui para mim, levanta a sua mão direita e diga, eu sou uma semente.
Você é uma semente. Quando você olha pela manhã no espelho a primeira vez, você está vendo uma semente, você não está vendo o que vai ser. Você está vendo uma semente. Então, insensatos, o que semeia, não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. Não semeias o corpo que há de ser, mas semeia um simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Eu estou lendo o versículo 37, 38 agora. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprove a cada semente, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, uma é carne dos animais, dos homens, das aves, dos peixes. 40. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, sem dúvida uma glória dos celestiais, outra dos terrestres. 41. Uma glória do sol, da lua, das estrelas, e até entre as estrelas a diferença de resplendor. 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção. Ei, olha aqui para mim. Quanto tempo você tem gastado tentando manter aquilo que está se corrompendo? É interessante. O quanto você tem gastado para manter o que está se corrompendo? Semeia-se corpo na corrupção, mas ressuscita-se na incorrupção. Você está investindo no qual corpo? Nesse que é a tua semente ou no outro depois? Em quem você está investindo? Agora presta atenção. Vamos lá, terminar isso aqui rapidinho. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Até aí. Coloca o slide para mim, por favor. Presta atenção agora, vamos seguir comigo aí. Nós vamos encerrar isso dizendo tudo o que já dissemos de uma forma gráfica, ok? Para nunca mais você esquecer, eu considero essa uma das palavras mais poderosas que Deus está dando aqui nessa igreja. Põe o primeiro slide. Aí, projeto da semente no espelho. Quando você olha no espelho, você tem que saber que você é uma semente que está em projeto. Vamos dizer que eu fosse um homem da caverna. Vocês foram lá com a maquininha do tempo, me buscaram para cá. Onde eu morava, na caverna, não tinha laranjeira. Era um lugar que não tinha laranjeira. Nunca vi uma laranjeira, homem da caverna, não sou capaz de pensar muito bem, ainda estou atrasado. E aí, vocês mostram para mim esse primeiro slide. Vocês abrem uma laranja, vai lá no segundo slide, abrem uma laranja, cortam a laranja, e aí tem uma semente. Vocês pegam essa semente. E aí vocês dizem, está vendo isso aqui? Essa sementinha? E eu digo, o homem da caverna, Eu digo, essa laranja aqui, esse negócio que você está vendo, veio dessa semente. Eu faço, Como é que aquele negocinho branquinho vai dar esse outro negócio aí? Está vendo esse suco que está saindo? Veio daqui. Esmago, não tem suco nenhum. Homem da caverna, não parece verdade. Não parece verdade quando você olha para você mesmo, porque você está vendo a semente. Mas aí eu faço um desafio, alguém faz um desafio com o homem da caverna aqui, planta a sementinha. E ele vai lá, ele vê plantando, deixa lá, rega, põe, de repente começa a nascer um brotinho, e nasce uma árvore. E o homem da caverna diz, que é isso? Isso não tinha, isso não estava lá. Eu pergunto, da onde veio aquela árvorezinha que você vê ali, aquele pezinho da laranjeira? Da semente. Da semente. Sabe, a Bíblia diz que você foi regenerado. A palavra regenerado quer dizer gerado de novo. Está lá em Pedro, isso, se você quiser procurar. Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Sabe que semente que é essa? Jesus. É a palavra de Deus. Jesus é a palavra, o verbo. Então aí ele vê aquele negócio e o homem da caverna fica assim, né? Não estou entendendo direito. Sabia que você e eu somos igualzinho ao homem da caverna, quando vem nas coisas espirituais? Exatamente. A gente não percebe quem nós somos. Você é uma semente, dentro de você está tudo. Você já nasceu de novo. Você vai crescer e quando à medida que você crescer, tudo vai vir à tona, aquilo que você é. Mas se você viver no natural, você sufoca
a tua vida espiritual, você sabe o que você faz? Você põe um véu sobre o seu coração. Vai para frente, próximo slide. E aí, de repente, a árvore cresce, e aí, o homem da caverna vai lá. Ai, vocês sabiam que o cheiro da flor da laranjeira é das coisas mais gostosas que tem. O mel que as abelhinhas tiram dessa flor da laranjeira é medicinal. Então, eu fico pensando, da onde veio? Gente, veio de lá. Agora eu pergunto, quando você vê a semente, quando você olha para você como uma semente, você consegue viver isso? Agora olha aí, finalmente, vem todas as sementes, explode e olha aí. Presta atenção, olha aqui para mim agora. Você é uma semente. Jesus disse assim, em João, ele disse assim, se a semente, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Ele estava falando dele mesmo. Sabe quem você é? Você é um fruto da semente Jesus. E sabe o que acontece em você? Em você há muito fruto da semente Jesus, para ser transplantado em outras vidas. Então, quando você olha para você, você tem que parar de olhar para o natural. Você tem que parar de olhar para o natural, você tem que olhar para o que é a palavra de Deus. O melhor espelho que existe para você se olhar não é o da tua casa. Porque aquele você vê o natural, é a palavra de Deus. Quando você olha para você, você tem que ver na palavra de Deus tudo que ela diz que você é. Você tem que ver quem você é. Gente, não é o que você parece que você é. Você é quem Deus diz que você é. Não é o que os teus amigos dizem que você é. Não é quem o mundo diz que você é. Não é nem o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz que você é, o que Cristo fez você para ser. Eu quero ler para vocês, põe o último slide. Não sei se dá para ler aí. Quando você olha no espelho, quem você vê? O leão da tribo de Judá vive em você. Aí vem as circunstâncias, vem os problemas, vem as provas, e sabe como é que você faz? Miau! Miau! Reage como um gatinho. Você não é. Você é o que Jesus é em você. É um leão que ruge. Isso é o que você é. Então, quando um problema vem contra você, não é um gatinho. Você é um leão, porque o leão da tribo de Judá é o que vive em você. E ele ruge. E tem mais. O leão é um animal extremamente territorial. Ele marca o seu território e nenhum outro entra nele. Para entrar nele tem que desalojar ele. Agora presta atenção. Quem é que tem tomado posse do teu território? Quem tem possuído o teu território? Quem tem possuído o território do teu casamento? Quem tem possuído o território das tuas finanças? Quem tem possuído o território aqui da sua alma, lá dentro? Quem tem possuído? É a alegria ou é a... Como é o nome? É a alegria ou é a depressão? Porque o contrário da alegria não é só tristeza, simplesmente, é depressão. Porque a tristeza vai, e ela vai corroendo, e você entra em depressão. Quem tem possuído esse território da sua vida? Quem é que tem possuído isso? Quem tem possuído o território dos seus relacionamentos? Quem tem possuído o território financeiro que Deus te deu? O gafanhoto? A Bíblia diz que o gafanhoto come, rouba. Quem tem possuído? Destrói. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Quem tem possuído? Quem tem possuído? Sabe? Veja aqui, ó. Sabe quem vai possuir? É quem você deixar possuir. Porque se você olhar para você e você ver, não, esse é o meu território, eu sou essa pessoa, eu não sou nada disso, eu sou o que Deus diz, eu posso o que Deus diz que eu posso, eu quero o que Deus diz que eu tenho que querer. Ninguém vai possuir o que é teu. Mas isso tudo está relacionado com quem você, como você se vê, como você olha no espelho.
Você vê. E você, sabe, você vive se olhando no espelho. Cada vez que você tem um pensamento sobre você mesmo, é um espelho. Todo pensamento que você tem de você mesmo, você está refletindo alguma coisa. Se o teu pensamento sobre você mesmo não for os pensamentos que Deus tem para você, você está roubado. Você está refletindo um gatinho. Vai para o último e vamos terminar. Última coisa, último slide. Acho que tem um aí, né? Dá para ler aí ou não? Pequeno, né? Está pequeno, mas eu vou ler para vocês. Escrevi isso em inglês, porque eu pretendo pregar essa mensagem em inglês. Quem sou eu? Who am I? Quem sou eu? E eu listei poucos versículos. Presta atenção, amados. Cada negócio desse aí é um versículo bíblico. Eu listei poucos. Tem centenas dizendo quem você é em Cristo. Tanto no Novo como no Velho Testamento. Eu listei poucos. Eu listei um, por exemplo, o primeiro, aí que está do seu lado direito. Eu sou filho de Deus. João 3, Gálatas 3, 26. Do outro lado, primeira linha. Eu sou amigo de Jesus. Jesus disse, já não vos chamo servos, tenho-vos chamado amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o senhor conta tudo para o seu amigo. Você é amigo. Ok? Eu sou uma nova pessoa com uma nova vida, segundo Coríntios 5,17. Você é uma nova pessoa. Por que você está deixando o morto ressuscitar na tua vida? O velho tomar o lugar do novo. Por quê? Veja bem. Eu sou um lugar em que o Espírito Santo vive. Você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Eu sou um cidadão do céu. Você sabia que é um cidadão do céu? Se você crê que você é um cidadão do céu, tua vida vai mudar. Vai haver mudanças. Gente, o meu problema é que eu não passo a maior parte do meu tempo agindo, esquecido que eu sou cidadão do céu. Mas uma vez na minha vida eu lembrei que eu sou cidadão do céu. Já contei para vocês, mas eu quero contar agora relacionado com esse negócio que eu estou falando, de quem eu sou. Eu estava aí, servindo o Senhor nesse mundo, lá em Foz do Iguaçu, e aí tinha uma senhora, numa creche de crianças que nós tínhamos, que ela tinha um filho na creche, morava pertinho da creche, na favela, e ela se jogava no fogo, na água, aquele negócio todo, aquela coisa, ficava endemoniada. E aí vinha para lá, me chamavam, aí quando eu chegava, o demônio se escondia, se mandava. Ok, aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, como é que eu vou expulsar um demônio que não está lá? Se mandou. Um dia eu me irritei, eu falei, não é possível, não é possível, mas eu me irritei espiritualmente, não fisicamente, não na alma, no espírito. Eu disse, isso já não pode mais acontecer, em nome de Jesus. Imediatamente veio na minha mente um versículo que está, já até disse para vocês aqui hoje, que está lá em Colossenses capítulo 3. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que eu fiz? Botei a mão na cabeça dela, mas olha, e outra coisa, sabe o que aconteceu com ela? Ela apagava. E eu cheguei a jogar balde de água em cima dela para acordar, nada. Eu botei nesse dia a mão na cabeça dela e disse assim, demônio, eu vou te dizer uma coisa, eu sou alguém que está sentado em Cristo nas regiões celestiais. Você tem estado zombando de mim, mas eu quero dizer que agora é a sua última vez que você zombou de mim. Eu agora estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e eu no Espírito te persigo nas regiões celestiais e te mando, vem aqui agora. A mulher ficou endemoniada imediatamente. Eu falei, agora eu trato com você. E falei, e não sai daí antes de eu te mandar sair. Fica aí. E sabe, quantas vezes nós esquecemos quem nós somos? E daí não funciona, gente. Daí não funciona. Porque se você não souber que você é cidadão celestial, a coisa não funciona. E você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sou um mensageiro de Deus para o mundo. Eu sou um fazedor de discípulos para Deus. Eu estou espiritualmente vivo. Eu sou sal da terra, eu sou a luz do mundo. Eu sou tremendamente amado por Deus.
Ai, ninguém me ama. Ai, ninguém me quer. Eu sou tremendamente amado por Deus. Aleluia. Tinha muitas coisas mais para dizer para vocês, mas eu tenho que parar. Porque o problema do pregador é isso. Começa e não consegue parar, né? Mas em nome de Jesus, o Espírito está sujeito ao profeta. Gente, você tem que começar a se olhar no espelho da palavra de Deus. Você tem que começar a fazer isso que está aí no título da nossa palavra. Você tem que começar a fazer uma autocontemplação com os olhos de Deus. Como Deus quem diz quem você é. Quem eu sou. Você tem que contemplar quem você é. Assumir a tua nova identidade. Porque o único que pode tirar isso de você é você mesmo. O diabo não pode, os amigos não podem, nada pode. Mas você pode. É o único que pode. Ok? Diga comigo. Senhor, eu me ajoelhei na tua presença. E agora eu vou me levantar pelo teu Espírito para ser tudo o que o Senhor diz que eu sou. Para fazer tudo o que o Senhor diz que eu faço. Para olhar no espelho e ver quem eu sou. Aquilo que o Senhor me fez ser. Levante em nome de Jesus. Levante, fique em pé. Aplauda o Senhor.